Em função das eleições municipais, o Congresso Nacional tem um novo ritmo. A recomendação do governo federal é que a rotina dos trabalhos não deve ser mudada, nem pelas eleições, nem pelo julgamento do mensalão. Cenários políticos é o tema da Tribuna Independente, o plenário do povo que começa agora ao vivo pela Rede Vida, o canal da família, com a apresentação do jornalista Leandro Mazzini. Olá, boa noite para você que nos assiste de todo o país. Ele tem uma longa trajetória pela esquerda no Brasil e boas histórias da política, da boa política para nos contar. Roberto Amaral, vice-presidente do PSB, é o nosso convidado de hoje. Boa noite, doutor Roberto. Obrigado pela sua presença. Boa noite. Estou à disposição. Boa noite também aos meus colegas de apresentação, Denise Rotenburg. Ela é colunista do Correio Brasiliense e aqui da Rede Vida de televisão também. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Roberto. E boa noite para você que nos assiste. Boa noite ao meu colega Paulo de Tarso Lira, jornalista aqui em Brasília, do Correio, né, Paulo? Correio Brasiliense. Desculpa, eu quase esqueci. Meu colega de Nosso Correio. colega aqui também da Rede Vida e colega da Denise. Boa noite a vocês todos, boa noite a você telespectador. Nosso assunto hoje é política nacional, PSB, eleições, um pouquinho também do julgamento do processo do mensalão e as perguntas que o telespectador enviar. Antes disso, eu gostaria que você conhecesse um pouquinho mais do perfil de Roberto Amaral, vice-presidente do PSB. Roberto Amaral foi ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, é vice-presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB, membro do Conselho de Administração do BNDES e conselheiro da Itaipu Binacional e secretário-geral da Coordenação Socialista Latino-Americana. Roberto Amaral é o nosso convidado de hoje. O programa é ao vivo, estamos em rede nacional, direto dos estúdios de Brasília. E, como você sabe, pode mandar suas perguntas por Twitter, fax, e-mail, telefone. Saiba como participar. A Tribuna Independente é um programa interativo. Você pode participar encaminhando perguntas e questionando o convidado. As perguntas podem ser feitas pelo telefone 0, código da operadora 17 3355 8432. Pela internet, através do e-mail tribunadf@redevida.com.br ou pelo Twitter, @Leandro Mazzini e ainda @Deni Rotenburg. Participe e faça parte da família da Rede Vida. Roberto Amaral, vice-presidente do PSB, eu gostaria de começar com uma provocação ao senhor e ao partido. O PSB hoje já é um grande partido há algum tempo, mas por movimentações locais nessas eleições tem se desprendido do PT e isso, pela imprensa, a imprensa tem noticiado, e ninguém melhor que o senhor para relatar isso, se é verdade ou não, que há uma crise hoje entre o PSB e o PT. É verdade? Não creio, mas antes eu queria cumprimentar os telespectadores, os colegas de banca e dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. Não pode parecer, numa democracia, não pode ser um fato estranho um partido crescer ou querer crescer. Portanto, eu tenho a impressão que os meus colegas do PT assistem, acompanham o crescimento do PSB, como eu sempre acompanhei o crescimento do PT, torcendo. Eu não gosto é quando nem cresce, mas quando os companheiros de viagem crescem, isso só pode favorecer a quem está no campo da esquerda. Mas os petistas sempre foram meio arredios a crescimento de outros partidos de esquerda que, teoricamente, vão disputar o mesmo campo eleitoral onde eles hoje têm uma certa hegemonia. É verdade, eu lamento. Nós jamais tivemos isto. Porque, para o bem e para o mal, o PSB sempre teve uma visão histórica do processo. Nós nascemos defendendo a aliança e defendendo a frente. Fomos nós os idealizadores da Frente Brasil Popular. Nós sempre fizemos a política de frente, desde 85 até hoje. Mas sempre seguindo um candidato do PT, geralmente. Não. A presidência da República... O problema é que nós não temos preconceito. Só teve um momento em que não foi assim. Não, o problema é que nós não temos preconceito. Nós queríamos eleger o melhor e sempre que possível, quando o melhor, era o melhor candidato, eleitoralmente também. E coincidia ser o PT. Em todos os processos eleitorais, nós votávamos com Lula, com única exceção. E ele sempre foi o melhor candidato. Entre Lula e
os Collor, para não lembrar todo mundo, ele era o melhor candidato. E ele continua sendo melhor? Dilma é melhor hoje ou o PSB vem aí com um nome próprio? Política não se faz com conjecturas nem com idealismo. A política se faz em função das condições objetivas. O nosso projeto estratégico é a presidência da República. Mas já é para agora, 2014? Não, é para quando as condições objetivas disserem que é possível. Eu não creio que seja possível em 2014. Por que você acha que não é possível? Porque hoje, primeiro, nós estamos participando do governo da presidente Dilma. Estamos muito satisfeitos por estarmos participando. Nós temos honra de estar participando e é um governo importantíssimo para a República. Essa é a primeira questão. Segunda questão, portanto, nós não temos razões para romper com esse governo. Segundo, dizem vocês, há uma disputa de quem é o mais querido no Brasil, se é Lula ou se é Dilma. Então, portanto, com o dado de hoje, qualquer disputa eleitoral seria vã. Então, com os dados de hoje, na minha estratégia, isso não se configura. Mas na minha estratégia se configura, muito mais provavelmente, para 2018. Isso não quer dizer que, mudadas as circunstâncias, eu mantenha a mesma estratégia. Mudadas as circunstâncias, eu me adaptaria. Na avaliação do senhor, então, independentemente do resultado de Dilma Rousseff em 2014, não há um nome do PT que segure a presidência da República. Seria a chance de o PSB lançar um nome? Não, eu estou dizendo que a Dilma tem todas as condições de ser candidata a presidente da República. E além de Dilma? Que ela, mais do que ela ter todas as condições, eu acho que ela deve ser candidata. Nós defendemos a candidatura dela. E acho que ela, com os dados de hoje, ela se elegeria. Talvez. Mas há um outro nome no PT, além de Dilma Rousseff? Lula. Mas o Lula falou que não volta. Você me perguntou quais são os nomes. Se ele volta ou não volta, é outra questão. Mas não vejo um terceiro nome. E para caminhar para uma candidatura própria em 2018, o PSB participaria do governo Dilma, um possível governo Dilma 2014, 2018, para ser o partido da aliança governista em 2018, ou romperia a partir de 2014 para garantir uma candidatura? Como seria esse processo? Não, nenhuma das duas coisas estão na ordem do dia. Primeiro, eu acho, eu quero fazer aqui um parênteses nisso. Eu acho uma coisa muito injusta com o presidente Dilma, o que nós todos estamos fazendo, inclusive vocês, discutindo a sucessão dela. Isso enfraquece, isso não é bom para o governo dela. Isso não é bom. Mas não é natural que se discuta esse processo, porque no Brasil sempre é assim, já se disputa uma eleição pensando na próxima. Não deve ser assim, eu acho. Ainda mais na situação dela, que ela tem uma sombra que é uma sombra considerável. Mas ela tem mais do que a sombra considerável, que eu acho que é uma sombra protegedora. Ela tem uma crise econômica. Eu acho que as nossas vistas, as nossas preocupações, as nossas reflexões deviam estar voltadas para a economia brasileira. Este governo precisa de um apoio nacional, que não é só aquele apoio congressual que vocês sabem como funciona, mas de apoio da sociedade para introduzir medidas necessárias, senão a barolinha vai virar um tsunami. A crise é real. E o Brasil não é uma ilha. Então, eu acho que contribui para o país. Nós estávamos discutindo, há 2 anos, no final do seu mandato, pensando que ela vai ser candidata à reeleição, já discutiram a sua sucessão. Mas um pouco dessa discussão econômica passa por 2014 também. Porque nos últimos anos não foi crise política, não foi mensalão, não foi crise com base aliada que definiu a eleição, foi a economia. Sim, a economia fraca enfraquece o governo Dilma não só hoje, enfraquece para 2014. Nós do PSB não queremos a crise para derrotar a Dilma. Esse preço nós não queremos pagar. Nós preferimos lutar para que o governo dela enfrente a crise, porque isso é o mais importante para o país. Mais importante para o país do que nós elegemos o Eduardo Campos é o país sair da crise. Agora, o senhor acha que a crise já está tão profunda assim que precisa de... Para tudo, vamos cuidar só disso? Está muito profunda. A crise tem um ingrediente, o ingrediente dominador da crise, dominante da crise, é a questão externa. Vocês sabem que a Grécia já se acabou, a Grécia não vai permanecer no euro e o euro está em crise. O euro vai ficar uma moeda, olhem isto, 5, 10 anos do máximo, o euro vai ficar restrito ao norte da Europa.
A Espanha está falida. Portugal está falido. Quando a crise do nível desses 3 países vai chegar à Itália, é questão de avaliação. Que ela vai chegar como chegou a Irlanda e a Islândia. Qual é o problema? Tem dois. O mercado europeu não sustenta mais a economia. É o mercado hoje improdutivo. Quem sustenta hoje a economia mundial são os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos marcando o passo da recuperação econômica. Os outros BRICS também têm um pouquinho, nós somos beneficiários, não. São beneficiários, mas não sustentam. O destino desacelerar. E a China, que teve quase 2 décadas com crescimento de 10% ao ano, que agora começa hoje projeta 7,5%. Em termos absolutos, é um grande índice, mas em termos relativos, é um índice baixo. Bom, o que é que ocorre agora com os BRICS? Os BRICS estão vivendo, e isso é uma questão muito grave, porque o Brasil precisa mudar a sua base econômica. Nós estamos vivendo de exportação para esses países. Exportamos para a Europa, exportamos para os Estados Unidos e para a China. Exportamos o quê? Grãos e minério. Né? Commodities. A desaceleração da China significa menos importação de minério. A desaceleração europeia e chinesa significa menos exportações de grãos, de soja, etc. Isso tem reflexo aqui. A única alternativa que nós temos é de salvar, e isso tem outro ingrediente, que é a crise da indústria brasileira. Está em crise. Então, mesmo com esses pacotes anunciados pelo governo federal, os só acho que pacotes estão se esgotando. São medidas paliativas, mas isso vai se repetir, então? E isso não pode se repetir. Mas é o que o governo tem feito. Mas não pode se repetir. Ele tem então o governo está errando. Ele tem que dar, o senhor considera o prejuízo da Petrobras parte, um ingrediente dessa crise que o governo tem que ficar atento? É ingrediente, o prejuízo da Petrobras tem outra origem. Política. A questão aqui que é ele política? tocou, Boa pergunta do Paulo. É política a crise da tem Petrobras? Tem política no meio. Por quê? Esse negócio de deixar os cargos para a gestão política? Não? Eu digo que é política porque quem disse isso foi a presidente da Petrobras. O senhor concorda? O senhor acha que ela está fazendo tudo de moto próprio? Só fazendo um parênteses aqui. O senhor acha que Graça Foster está agindo de moto próprio ou ela está fazendo o que manda a presidente Rousseff? Eu acho que todo mundo no governo faz o que manda a presidente. Então, esse negócio dela optar por menos investimentos, por dar um freio, tirar os cargos das mãos dos políticos, não indicar o PMDB, por exemplo, esperava para a última sexta-feira a nomeação do doutor Amigo como diretor da área internacional. A nomeação não veio. O PMDB, inclusive, ameaçou romper a aliança lá em Minas com o PT, em Belo Horizonte. Mas aí veio uma turma do Deixa Disso, e disseram que a nomeação ia sair na sexta-feira. A nomeação não saiu. O senhor acha que aí foi ordem da Dilma ou Graça Foster anda agindo de moto própria? Eu acho que isto é a pequena política. Quer dizer, nós precisávamos... Esta é a diferença do PSB, dessa história, e nós não estamos sendo bem entendidos, nem pelo governo, nem pelo PT. Como assim? Nós precisamos levar para o governo, é a grande política. Em vez de nós estarmos discutindo se o A, o B ou o C vai acalentar os sonhos do PMDB indo para a diretoria A, B ou C, discutir a política da Petrobras. O senhor estava falando da crise na Petrobras. De onde você acha que veio esse prejuízo? É uma questão crucial. Há várias questões, mas há uma crucial, que é uma decisão de Estado. O controle do preço do petróleo. É um preço alto. Então talvez é o que a Graça Foster está falando, do preço da gasolina. Talvez o Tesouro tivesse que compensar a Petrobras. Mas esse controle do preço é fundamental. Mas o governo não quer tomar medidas impopulares com o aumento da gasolina. Graças nós termos a Petrobras. Por quê? Porque nós estamos evitando o aumento da gasolina. O aumento da gasolina é talvez o indicador mais inflacionário na nossa economia. Mas boa parte do prejuízo da Petrobras, a Petrobras justifica porque não é justo que ela tem que importar derivados do petróleo, mais caro, o preço aqui é mais baixo e ela está dentro do prejuízo nesse processo. Mas é isso que eu estou falando.
Do ponto de vista da Petrobras, do acionista da Petrobras, é um problema grave. Mas do ponto de vista da nação, meu, seu e dela, isso é uma solução. Porque nós não podemos ter, neste momento, um fator inflacionário grave. A gasolina, o diesel altera a economia em 5 minutos. Só uma questão, em cima por disso. Favor, Paulo. Ontem, quando deu a justificativa, Graça Forte deu a justificativa, falou essa questão da importação dos derivados de petróleo, diesel, gasolina, principalmente. O governo Lula não bateu na tecla que o Brasil era autossuficiente em produção de petróleo? Isso em Por que a gente está 2013. importando? Mas ele não E durante toda boa parte do governo se bateu na tecla do pré-sal. Cadê o pré-sal que sumiu? E importa gasolina, não é isso? É porque tem uma política que... Porque não faz o dever de casa que a refinaria de Abreu e Lima, que ficou esperando o Hugo Chávez, tem a ver com isso, essa coisa do Brasil? A nossa capacidade de refino caiu, não está à altura da necessidade da nossa produção e muito longe do que nós vamos precisar quando o pré-sal estiver em plena produção. Agora, o problema não é só esperar pelo Chaves, que a Petrobras não esperou. A Petrobras está investindo. Se você for lá, as obras começaram. A PDVSA que não está... Mas esperou, passou um tempo esperando, né? Depois cansou e aí foi cuidar da vida. Se o doutor Chaves quiser, vem, se incorpora a qualquer momento, é ótimo. Nós queremos o dinheiro dele e o petróleo dele. Agora, a refinaria de Fortaleza, que é uma refinaria premium, está parada. São Luís também. Agora, por que está parada? Porque descobriram que há 3.000 anos atrás tinha uma tribo, que eu não sei nem o nome, lá no Ceará, que teria habitado ali. Então, em nome de seus antepassados, a área comprada pelo governo do Estado para a instalação da refinaria está parada. E a FUNAI não aprovou os planos de instalação da Petrobras. É um daqueles casos... Nós temos esse tipo de problemas aqui no país que a gente precisava estar discutindo. Esses são gargalos. Mas dá para investir, dá para construir as refinarias com o dinheiro que a Petrobras tem hoje? A Petrobras tem muito dinheiro. Esse prejuízo é irrelevante. Muito bem, Roberto Amaral, vice-presidente do PSB, é o nosso convidado hoje no Tribuna Independente. Estamos ao vivo em rede nacional, você pode mandar suas perguntas. O tema eleições 2012, PSB, base do governo, mercado, nós estamos falando da Petrobras, e também o Política Nacional. Mande suas perguntas para 0 operadora 17 3355 8432 ou pelo e-mail tribunadf@redevida.com.br. Voltamos já. Voltamos com o Tribuna Independente, hoje direto de Brasília. Nosso convidado é Roberto Amaral, ele é vice-presidente do PSB. O tema é eleições 2012 e conjuntura política nacional. Comigo à mesa, meus colegas de apresentação, Denise Rotenburg e Paulo de Tarso Lira, ambos do Correio Brasiliense. E claro, você, telespectador, pode mandar suas perguntas. 0 operadora 17 3355 8432, está aí na sua tela, ou pelo e-mail tribunadf@redevida.com.br. Doutor Roberto, eu gostaria de registrar aqui quem está mandando um abraço para o senhor lá de Mossoró.